Olá pessoal, tudo bem? Vamos verificar agora 6 casos de auditoria que a gente vai buscar classificar enquanto à sua forma e aos seus tipos. Tá? Primeiro, vamos lembrar quais são as formas de execução da auditoria governamental. Bom, as formas de execução elas são 6: direta, indireta, compartilhada, subsidiária, integrada e simplificada. Agora, o que significa cada uma delas? A auditoria direta ela é realizada quando conta com a utilização do pessoal dos órgãos de controle com atribuição de auditoria e que pode ser subdividida em auditoria direta centralizada, quando ela é realizada exclusivamente por servidores da administração pública em exercício nos órgãos de controle central, ou a auditoria direta descentralizada, quando ela é realizada por servidores da administração pública em exercício nas unidades regionais ou setoriais do sistema de controle interno. A auditoria indireta é quando ela é realizada por auditores independentes ou auditores externos. A auditoria compartilhada ela é realizada por auditores de uma entidade em conjunto com auditores dos órgãos de controle e que desenvolvem trabalhos específicos de auditoria na própria entidade ou em uma terceira entidade. A auditoria subsidiária ela é realizada quando ela é realizada pelas respectivas unidades de controle interno das entidades da administração pública sob a orientação dos órgãos de controle externo. Auditoria integrada. Ela é realizada sobre a coordenação do órgão central de controle com a utilização de auditores do próprio órgão e de auditores das unidades regionais. E por último, auditoria simplificada. Ela é realizada tanto nos órgãos centrais como nos órgãos setoriais e nas unidades regionais, com base nos exames de informações e dos processos obtidos por meio eletrônico. Bom, essas foram, né, as 6 formas de execução da auditoria governamental. Vale destacar que essa é uma maneira de classificar a auditoria enquanto a maneira que ela é executada, ou seja, a forma como os agentes de auditoria e os órgãos públicos se organizam para realizar a auditoria. Agora vamos ver os tipos de auditoria governamental. O primeiro deles é a auditoria de gestão. A auditoria de gestão, ela busca emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das contas, verificar a execução de contratos, convênios, acordos ou ajustes, a probidade na aplicação de recursos e na guarda ou administração de valores ou bens do Estado ou a este confinados, compreendendo alguns aspectos, como exame de peças que instruem os processos de tomada e prestação de contas, exame de documentação comprobatória de atos e fatos administrativos, bem como verificação da existência de bens físicos, da eficiência de sistemas de controle e da documentação e do cumprimento, né, em relação à legislação pertinente. Auditoria de programas. A auditoria de programas objetiva acompanhar, examinar e avaliar a execução de programas e projetos governamentais específicos, bem como a aplicação de recursos descentralizados. A auditoria operacional ou auditoria de desempenho consiste em avaliar as ações gerenciais e o procedimento relacionados ao processo operacional, ou parte destes, dos órgãos ou entidades da administração pública, programas de governo, atividades ou segmentos destes, com a finalidade de emitir opinião sobre a gestão. Auditoria contábil. A auditoria contábil ela é uma técnica que utiliza no exame dos registros e documentos e na coleta de informações e confirmações mediante procedimentos específicos, pertinentes ao controle do patrimônio de um órgão ou entidade.
O foco desse tipo específico de auditoria, então, são os sistemas contábeis. Auditoria de sistemas, né? Tem o propósito de assegurar a adequação à privacidade dos dados e informações oriundas dos sistemas eletrônicos de processamento de dados. Auditoria especial objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes de natureza incomum ou extraordinária. E auditoria de qualidade tem como objetivo permitir a formação de uma opinião mais concreta sobre o desempenho gerencial dos administradores públicos, servindo como estímulo à adoção de uma cultura gerencial voltada para o alcance de resultados. E por último, então, a gente tem a auditoria integral. A auditoria integral, ela envolve o exame dos controles, processos e sistemas utilizados para gerenciar os recursos da organização, quais sejam dinheiro, pessoas, ativos físicos e informações. E aqui um que vale destacar é que geralmente essa auditoria ela é realizada por uma equipe multidisciplinar. Agora vamos lá, 6 casos de auditoria. Primeiro deles, compra de materiais de escritório. Então, um breve contexto aqui, né? Uma auditoria será realizada por um agente de controle interno do órgão central em uma unidade regional para examinar o sistema de aquisição de materiais de escritório. Nesse caso, a auditoria irá verificar se as aquisições foram coerentes com as necessidades da entidade pública, se o processo de licitação e contratação ocorreu dentro das normas, se o armazenamento está ocorrendo de forma adequada e se há um controle no uso dos materiais. Em relação à forma de auditoria, né, a maneira como a administração pública se organiza para executar essa auditoria, é uma auditoria direta descentralizada. Veja bem, aqui a auditoria será realizada por um agente de controle interno do órgão central em uma unidade regional, ou seja, é uma atuação de auditoria direta descentralizada. E o tipo de auditoria, né? A gente tem aqui a auditoria de gestão, ou seja, o foco dessa auditoria, né? Os tipos de auditoria que a gente viu anteriormente são classificados conforme o foco que essa auditoria vai buscar examinar. Então, no caso aqui, são aspectos relacionados à gestão desses recursos públicos. Folha de pagamento, que é o segundo caso. Na ausência de um auditor concursado, a prefeitura de um determinado município contratou uma empresa para realizar o serviço de auditoria na folha de pagamento. Nesse caso, a auditoria irá avaliar o sistema eletrônico responsável pelos cálculos dos salários e dos impostos, bem como as documentações comprobatórias da folha de pagamento. Em relação à forma de execução, aqui a gente tem uma auditoria indireta, porque a auditoria indireta é aquela realizada por um agente independente ou externo, no caso aqui, um auditor que foi contratado, né, na ausência de um auditor concursado. E o tipo de auditoria é, então, auditoria de sistema e auditoria também de gestão. Então, nesse caso, a gente tem 2 tipos de auditoria que podem ser enquadradas aqui. Primeiro, você vai verificar toda a situação dos sistemas eletrônicos da folha de pagamento, bem como toda a documentação comprobatória, todos os cálculos que foram realizados, o pagamento dos salários. Então, também tem um aspecto de auditoria de gestão aqui. Caso 3, programa de construção de casas. Então, o órgão de controle externo irá orientar uma equipe de auditores da unidade regional a realizar auditoria na execução de um programa de construção de casas. O governo federal destinou uma verba considerável para o financiamento de 1.000 casas na região de atuação da unidade. Assim, a equipe terá que verificar como as instituições financeiras procederam no financiamento e na fiscalização da construção das casas, e também se a meta foi alcançada. Nesse caso aqui, a forma de auditoria é a auditoria subsidiária. Por quê? Porque nesse caso a gente tem um órgão de controle externo orientando a equipe de auditores da unidade regional.
Então, os servidores que farão essa auditoria vão ser orientados pelo agente de controle externo. E em relação ao tipo de auditoria, a gente tem uma auditoria de programa, né? A gente viu que aqui o foco é o programa de construção de casas, logo a auditoria, o tipo de auditoria a ser executada aqui é a auditoria de programa. 4. Sistema de concessão de aposentadoria. O Ministério da Economia irá auditar o processo de concessão de aposentadorias e irá integrar diversos órgãos da administração, órgãos centrais e regionais. O intuito é examinar o sistema para verificar as potenciais falhas e inconsistências nas aposentadorias. Em relação à forma de auditoria, a gente tem uma auditoria integrada. Aqui você tem a integração de vários órgãos, né, centrais e regionais para executar toda essa auditoria, né, em relação a todo esse sistema de aposentadoria. E em relação ao tipo, ela é integral, porque também, né, o foco é justamente buscar avaliar todos esses aspectos em relação ao sistema de concessão de aposentadorias. Quinto, atendimento ao público. O órgão central, em conjunto com uma unidade regional, irá examinar o nível de satisfação do atendimento ao público. Nesse caso, a equipe de auditoria irá verificar a existência de canais de comunicação com o cidadão, o nível de satisfação deles com o atendimento, a existência de canais de informação ao cidadão, entre outros pontos. Em relação à forma de auditoria, a gente tem uma auditoria compartilhada. A auditoria compartilhada é quando duas entidades juntas, né, realizam o trabalho de auditoria. Então, aqui a gente tem o órgão central em conjunto com uma unidade regional. E o tipo de auditoria é a auditoria de qualidade. Aqui justamente busca saber a satisfação do atendimento ao público, né? Então, o intuito aqui é verificar como é que está ocorrendo esse processo de atendimento e as possibilidades de melhoria nesse processo aqui. Então, auditoria de qualidade. E, por último, sexto caso, a gente tem concessão de diárias e passagens. Os auditores do órgão central irão avaliar a concessão e a prestação de contas de diárias e passagens para servidores. Os processos de solicitação, concessão, pagamento e prestação de contas são realizados por meio de documentos, mas também são realizados de forma digital. Então, a gente tem esse contexto aqui. Em relação à forma de auditoria, a gente tem uma auditoria direta centralizada, já que ela vai ser realizada no órgão central, pelos auditores do órgão central. E em relação ao tipo, aqui a gente também tem uma auditoria de sistema, já que todo o processo ele é realizado via sistemas eletrônicos, e também uma auditoria de gestão, já que aqui busca avaliar todos esses processos de execução, né, do recurso público, de pagamento e prestação de contas desse dinheiro público. Certo, pessoal? Esses casos são casos fictícios, só para que a gente possa entender melhor esses conceitos na prática, né, e ver como que isso pode ser aplicado em algumas situações específicas. Então, esses foram 6 casos de auditoria, né? Quem quiser aprofundar mais no assunto sobre formas e tipos de auditoria, basta ir no vídeo anterior, né, que fala sobre esses tópicos específicos. Existem alguns vídeos já ali na playlist sobre o assunto. Aqui é basicamente uma aplicação daquele conteúdo. Então, aqui são só 6 estudos de caso para a gente entender melhor o que são esses conceitos aqui. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, é isso. Até mais. Tchau, tchau.